Entre o fracasso da Fox em 2005 e o lançamento de Vingadores, a Marvel passou por uma montanha-russa de emoções. Em 2008, um filme mudou tudo. Um herói improvável, um ator desacreditado e uma aposta de vida ou morte. Hoje no Pop Fato, você vai descobrir os segredos escondidos por trás de Homem de Ferro, 2008. Antes de dominar em Hollywood, a Marvel quase faliu. Sem dinheiro, sem apoio, sem esperança, mas com uma carta na manga. O gênio, bilionário, playboy e filantropo Tony Stark. Infelizmente, para realizar a visão, eles precisariam contar com a ajuda de um amigo. Um dos segredos por trás do filme de 2008, o roteirista Art Marcum não finalizou o roteiro, mas mesmo assim eles já estavam gravando as cenas. Robert Downey Jr., Tony Stark, improvisou grande parte do diálogo. Esse dado curioso, revelado no livro Marvel Comics, The Intimate History, mostra o quão focado o estúdio estava em lançar o filme. David Hayter, roteirista de X-Men, revelou que ele e o parceiro de escrita, Joss Whedon, tinham um rascunho, mas o roteiro de Marco não estava terminado. Eles leram o roteiro em questão de dias, ajustaram o máximo que puderam e enviaram o rascunho para o estúdio. No entanto, a Marvel Studios não teve tempo de revisá-lo. De acordo com o produtor Avi Arad, a Marvel tinha 10 semanas para finalizar o filme. Mark Webb, diretor de 500 Days of Summer, confirmou que o estúdio estava tão atrasado que viram o rascunho de Marcum e o aprovaram na mesma noite. O diretor Jon Favreau também confirmou a rapidez do processo, mas destacou a genialidade por trás do caos. Era um ótimo roteiro, todos sabíamos que tínhamos apenas algumas semanas para terminar. As pessoas queriam ver o filme. Havia expectativa. O elenco também se deparou com o roteiro incompleto. Terrence Howard contou que em alguns momentos o roteiro terminava abruptamente em páginas escritas à mão. No último momento ficamos com uma página em branco. Leitura. Oh meu Deus, o que eu vou fazer? O segundo segredo, a aposta em Robert. Robert Downey Jr. era considerado uma má escolha para interpretar Tony Stark. História de prisões, vícios, rejeitado por todos os estúdios. Mas Jon Favreau acreditou nele e apostou tudo. O astro de Tropic Thunder revelou que quando chegou a sua vez de audição, só havia um cargo vago para o papel. No início, Downey Jr. tentou convencer Favreau que ele era o ator ideal para o papel. Ele me disse, calma, eu prometo que serei o melhor Tony Stark que você já viu. Um dia depois, o diretor o chamou para uma audição. Robert leu a cena em que Tony Stark estava preso em uma caverna. Quando ele leu a linha, escute, eu sou um filantropo, Downey Jr. ergueu os olhos, olhou para Favreau e disse, gostaria de ver uma audição? O diretor assentiu e Downey Jr. continuou. Então pare de assistir. E ele fez o teste, agindo o personagem em frente aos seus rostos. Favreau ficou impressionado e deu a ele o papel. Confiante em si mesmo, Robert se preparou para o desafio. Mas ninguém imaginava a aposta que o aguardava. Segundo Mark, co-roteirista de Iron Man, o estúdio queria um ator de renome, alguém como Tom Cruise. Ele tem carisma, mas não era o Tony Stark que estávamos procurando. No fundo, queríamos era Robert Downey Jr. e tínhamos medo de contratá-lo porque ele tinha problemas na época. Se algo desse errado, Downey Jr. perderia o papel, acabaria presa novamente. E o filme nunca aconteceria. O terceiro segredo, a Marvel aposta tudo. Homem de Ferro era tudo ou nada. A Marvel hipotecou seus personagens. Se o filme falhasse, seria o fim da Marvel Studios. Após o fracasso de Fantastic Four, a Marvel se viu com um contrato com a Paramount Pictures. O estúdio estava insatisfeito com o resultado e exigiu que o próximo filme fosse um sucesso. A Marvel não tinha tempo para errar. O executivo de produção, Alan Fine, revelou que a pressão era imensa. Estávamos num momento crucial. Tínhamos a hipoteca de todos os nossos personagens restantes. Homem de Ferro. O primeiro passo para reaver o controle total dos nossos personagens. O quarto segredo. A fuga da caverna. A primeira cena filmada foi a fuga brutal da caverna. Sangue, suor e ferro. Era assim que nascia o Homem de Ferro.
A cena em que Tony Stark escapa da caverna no barril improvisado era um ponto crucial para a trama. Ela definia a personalidade do personagem e mostravam a força e o drama. Favreau queria gravar a cena logo no início das filmagens, mas os produtores relutaram. Ela era muito cara e arriscada. Tony descobre o que o transformará em Homem de Ferro. Era importante fazê-la direito. A cena durou 10 dias de filmagem. A princípio, o ator que interpretou Tony Stark teve dificuldades para suportar o peso do figurino. Downey Jr. revelou que a roupa que usava pesava cerca de 18 quilos. Robert carregava o peso do figurino com a ajuda de um sistema de cabos e guinchos. No entanto, o ator ainda sentia dores nas costas, braços e no pescoço. Após 12 horas, minha coluna vertebral estava torturada. A cena exigiu uma coreografia complexa e Robert se preparou para ela. O ator treinou durante 1 mês para a cena, aprendendo a se equilibrar no barril. O ator se submeteu a uma dieta rigorosa de exercícios para se preparar para a cena. Tentei correr o mais rápido possível. Eu era o Flash, Batman e Superman, mesclados, mas em decadência moral. Downey Jr. revelou que se machucou gravemente durante as filmagens, mas se recusou a parar as filmagens. Mesmo machucado, continuei gravando. Senti que era o mínimo que eu podia fazer. Honestamente, não me importo de ter dor, mas não quero parecer um babaca desrespeitoso se machucando e parando as filmagens. O quinto segredo, a armadura real. Em 2008, os efeitos práticos ainda reinavam nos filmes. Stan Winston construiu armaduras reais que pesavam até 40 quilos. Robert realmente vestiu o traje de ferro. Winston, um especialista em criar monstros e robôs, era o responsável por criar os robôs de A Hora do Rush, Terminator 2, O Julgamento Final, entre outros. Ele se dedicou por 7 meses para criar o Iron Man. Foi uma experiência surreal. Winston criou o visual para a armadura, os detalhes, cores e texturas. Ele capturou a essência do personagem. Downey Jr. precisava se encaixar nas armaduras para as cenas de luta. O ator treina artes marciais para se preparar. Aprendi karatê, judô e a jiu-jitsu. Me preparei para as lutas, mas não pude usá-las no filme. Meus movimentos eram limitados. Winston usou um esqueleto robótico para dar vida a Tony Stark. Na cena do trailer em que o personagem coloca a armadura, o ator não estava ali. Winston usava o exoesqueleto. Com o exoesqueleto, pudera criar a sensação de que era Robert dentro da armadura. A cena em que Tony veste a armadura pela primeira vez levou 23 dias para ser filmada. A dificuldade para entrar na armadura era real. Downey Jr. afirmou que ele realmente lutava para se encaixar no traje. Winston construiu 25 armaduras para as cenas de ação. Foram 25 obras de arte. Construímos cada peça da armadura para que pudessem ser interligadas. A sequência final em que Tony se transformava no Homem de Ferro exigia que Robert se movesse em uma pequena jaula de metal para evitar explosões. Winston explicou que Robert era protegido por uma armadura de aço carbono. O sexto segredo, a Nick Fury secreta. A cena da primeira cena pós-créditos da Marvel, gravada em segredo, sem autorização. A iniciativa Vingadores estava nascendo, e ninguém sabia. A Marvel Studios realizou uma façanha de marketing, conectando os filmes da Marvel. A ideia pertencia a Kevin Feige, mas o presidente da Marvel, Ike Perlmutter, não aprovava. Ike estava contra a má ideia, não queria saber com a DC Comics, mas o estúdio insistiu. Favreau insistiu para incluir a cena no final do filme. A cena era um easter egg. A Marvel planejava uma conexão entre os filmes. O diretor filmou a cena em segredo. A Marvel não permitiu que ele gravasse na África do Sul. Favreau viajou para Los Angeles para gravar a cena. Samuel L. Jackson não pôde comparecer, mas o diretor o convenceu a participar. Ele aceitou o convite e voou para LA. Samuel filmou a cena de madrugada. A cena foi um sucesso. Marvel conquistou a audiência e o público aguardava ansiosamente os próximos filmes. O sétimo segredo, explosões reais. Jon Favreau queria peso nas cenas. Explosões reais, armaduras reais, impacto real. Favreau buscava autenticidade em suas cenas.
Por isso, optou por explosões reais. O diretor queria que o público sentisse o impacto das explosões. Winston concordou com o diretor. Ele criou uma réplica em miniatura da base do 10 Rings. A explosão da base do 10 Rings foi uma das cenas mais complexas. Winston e seu time criaram 20 modelos em miniatura. A explosão durou 30 minutos. O oitavo segredo: as referências escondidas. Você viu o escudo do Capitão América? Ele já estava lá, no laboratório bagunçado de Tony Stark. A Marvel já vinha planejando conectar os filmes. David Hayter revelou que as referências para os heróis secundários do universo Marvel já existiam em Homem de Ferro. As referências para o Capitão América e a Vingadores já estavam na obra de Stan Lee, Joe Quesada e Jack Kirby. O nono segredo: o improviso que mudou o MCU. Eu sou o Homem de Ferro. Essa frase foi improvisada e mudou para sempre como os heróis seriam retratados no cinema. Antes de Homem de Ferro, os heróis eram retratados como figuras perfeitas. Iron Man mudou esse padrão, revelando a imperfeição por trás da máscara. A frase improvisada tornou-se icônica. Robert Downey Jr. confirmou que a frase não estava no roteiro, mas ele a adicionou. O público via um homem real com medos, dúvidas, fraquezas, mas que lutava contra seus demônios. Era importante mostrar a humanidade por trás da armadura. O 10º segredo: o sucesso inesperado. De um herói secundário, um fenômeno global, Homem de Ferro faturou 580 milhões de dólares e deu início ao universo cinematográfico Marvel. Robert Downey Jr. revelou que o filme foi um divisor de águas. Fizemos algo especial. Mostramos que era possível contar histórias de heróis sem sermos ingênuos. A Marvel Studios venceu a aposta. Homem de Ferro inaugurou o caminho para os heróis. Tudo começou com coragem, com risco, com... E você? Qual o seu momento favorito do filme? Já diz aí nos comentários. O Pop Fato vai ficando por aqui. Te vejo na próxima, pessoal.